Um novo alvo surge para o Internacional na janela de transferências. Eu quero falar com vocês também, gente, sobre a polêmica envolvendo o Gabriel Carvalho, que pode deixar o Internacional de forma antecipada na janela de transferências. E também, obviamente, a projeção do time. Afinal, o Inter fechou sua preparação para encarar o Bahia. Jogo amanhã, quarta-feira, 7 da noite, no estádio Beira-Rio, valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos muitas informações para trocar sobre o Internacional neste conteúdo que tem o apoio da Gigante Veículos. Teu carro novo tá lá te esperando, aquele seminovo com cheirinho de novo, as melhores condições, melhor para ir pós-venda do mercado, né? Desde o momento que tu tá buscando o veículo, vai dizer, né, qual é o carro que tá buscando, certamente ele vai encontrar uma solução, né, boa para você sair de carro novo ainda em 2025. Então, é o que eu sempre digo, vai trocar de carro, troca com quem é referência no mercado, troque com a Gigante Veículos, nossos parceiros aqui no canal. Tá certo? Turma, quero falar um pouquinho com vocês sobre uma informação que surgiu em Belo Horizonte, que eu quero acreditar, inclusive, né, o repórter, que é Lucas Maia, do jornal O Tempo. Ele trouxe uma informação de que Inter e Cruzeiro estão conversando pela transferência de Lautaro Dias. Quem é Lautaro Dias, Colar? Atacante argentino de 27 anos, que teve seu maior destaque, obviamente, na conquista do título da Copa Sul-Americana de 2022, quando ainda defendia as cores do Independiente Del Valle. Foi contratado, né, pelo Cruzeiro ainda no ano passado, onde fez 24 jogos, marcou 2 gols, e neste ano 15 jogos, também 2 gols. É um atacante, gente, né? Um jogador, como é que eu posso dizer assim, né? Um jogador que teoricamente não é aquele 9 que a gente está procurando. É um jogador, né, que tem velocidade, tem posicionamento, faz seus golzinhos, né? Poucos no Cruzeiro, mas muitos lá no Del Valle e também, né, no Estudiante de Caseiros, onde acabou se formando como jogador profissional, mas não é um matador, ele é um atacante. Esse é o principal ponto, tá? Joga também às vezes como um cara mais de atrás, né, junto com o centroavante. Dá para comparar ele com o Borré, acho que com o Valência até não, tá? Um jogador de características parecidas. O grande ponto é, o Inter quer um empréstimo desse jogador, até porque, né, com a quitação do dinheiro que o Inter devia do Wesley, com a ida do Wanderson para Belo Horizonte, a relação, né, entre a direção do Inter e a direção do Cruzeiro, ela foi reestabelecida, né? Há uma boa relação entre o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, com o Barcelos, com o próprio André Mazuco, o D'Alessandro trabalhou lá há bastante tempo, então, né, tem este caminho aberto. O Inter não se manifesta, né? Aliás, o Inter não vai falar muita coisa, afinal está envolvido com o jogo da quarta-feira, que pode mudar inclusive o rumo da janela do Internacional, né? O Inter ter a Libertadores, ter o dinheiro, ter investimento é um outro cenário a partir, obviamente, né, da questão financeira do clube, né? Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, mas todo mundo sabe que a Libertadores é a competição que mais paga. Aliás, né, o campeão da Libertadores vai levar quase 200 bilhões de reais para casa. Então é algo que a gente tem que levar em consideração, e o Lautaro Dias surge nesse caminho. Eu confesso que gostava bastante desse jogador, gente, lá no Del Valle. No Cruzeiro, né, surgiu bem, lembro de um golaço dele contra o Botafogo ainda no Brasileirão do ano passado, mas a fase dele é ruim, né? O Wesley também veio uma fase do Cruzeiro e deu certo. Não acho que é o nome que o Inter precisa, tá? Acho que agrega a nível de grupo e tal, mas, sinceramente, não vejo, né, uma solução dos problemas nesse jogador. Mas seria empréstimo, vamos ver se a negociação caminha aí pra gente falar bastante sobre esse jogador no futuro. Quero falar também, gente, sobre Gabriel Carvalho. Afinal, né, o repórter Bruno Abchecker, do canal do Bruno Abchecker aqui no YouTube, inclusive se inscrevam lá no canal dele, que tem algumas informações, inclusive o vídeo, né, que ele divulgou hoje pela manhã, que mostra o Gabriel Carvalho, né, jogando uma pelada, né, um jogo com a família ou amigos, na Planet Ball, né, uma quadra que fica localizada aqui em Porto Alegre, ali na Cristiano Fischer, né, próximo à PUC. E, cara, todo mundo sabe que jogador profissional não tem autorização para esse tipo de evento, né? Afinal, pode se machucar, pode acontecer qualquer coisa, e aí, né, o corpo acaba sendo a ferramenta, né, de trabalho dos jogadores. O Gabriel Carvalho, ao fazer esse tipo de atitude, só mostra, né, o que é dito no bastidor,
que eu posso tratar como uma verdade aqui, né? Afinal, o Gabriel Carvalho, pelo que se fala, não está sendo aproveitado pelo Roger Machado, pela falta de comprometimento nos treinamentos, pelo deslumbre que ele tá, né, de jogar na Arábia Saudita, né? Afinal, em agosto ele viaja para integrar o elenco aí do Al-Qadsia, inclusive ele vai agora, né, para o Egito, onde vai disputar 3 amistosos com a seleção brasileira sub-20 e já vai dar um pulinho lá na Arábia também para dar uma olhada em algumas questões, né, de moradia, de logística. Então, sim, é um jogador que visivelmente não está com a cabeça no Inter e por isso ele não está jogando. O Iago Noal, que é um jogador que também tem, né, um futuro promissor, tem ganhado, né, as oportunidades que o Gabriel poderia ter. Aliás, o último jogo que o Gabriel começa pelo Inter é contra o Nacional, né, naquele 3-3, né, no estádio Beira-Rio, onde o Inter sai perdendo por 3-0 e ele estava como titular. Ele sai no intervalo e, bom, né, não volta a jogar, né, mais tão cedo. Teve algumas pouquíssimas oportunidades entrando no segundo tempo, mas nada que obtivesse um destaque. Então, existe a possibilidade, né, dele ir de forma antecipada para o Al-Qadsia, mas aí o Inter gostaria de receber um valor adiantado aí do clube árabe para que ele fizesse a pré-temporada, né, lá na Arábia Saudita, né, por mais que ele não possa jogar, né, até completar os 18 anos, mas poderia viver no país, né, mediante o acompanhamento de um maior de idade. Então, tudo isso, né, está pontuado no contrato do Gabriel Carvalho, que, como disse, né, vai para o Al-Qadsia a partir do meio de agosto, ele que deixou aí no cofre do Internacional mais de 100 milhões de reais com a venda realizada, né, no final de dezembro. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o jogo, né? Afinal, amanhã, 7 da noite, pessoal chegando cedo, passando lá na Inter Store Beira-Rio para garantir, né, um novo manto do Internacional, camisa branca que tá fantástica. Eu vou fazer isso, tá? Vou lá no Gigante amanhã, vou garantir minha camiseta porque ela tá maravilhosa. Para quem quiser, né, comprar online, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E o grande ponto é que o Borré deve ser a novidade, né, desse time do Inter, visto que ele pediu para jogar, né, em especial depois da lesão, né, confirmada do Ricardo Matias. A gente não sabe ainda ao certo, né, o grau da lesão, mas provavelmente uma lesão que vai tirar ele dos últimos 3 compromissos do Inter antes da parada, né, para o Super Mundial. Então tá posto, tá? O Internacional vai ter o Borré para o jogo contra o Bahia. Eu diria que tem uma dúvida só, tá? Entre o Tabata e o Prado. Eu tô apostando no Inter com 2 pontas. Então, Antony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, aqui a dúvida, Prado ou o Tabata, e lá na frente o Rafael Santos Borré. É meu palpite, né, de time para encarar a equipe do Bahia. Tá certo? Não esqueça que esse duelo entre Inter e Bahia, inclusive, está lá no site da KTO, né? kto.bet.br. Como eu disse no vídeo da manhã, né? Hoje muitos jogos envolvendo brasileiros, né, na Copa Libertadores. São Paulo entra em campo, Botafogo também. Mas, né, tem o jogo do Internacional também disponível. 1,91 para o Inter ganhar o jogo, 3,40 o empate, 4,25 a vitória do Bahia. Tá, tem vários odão aqui também, tá? Inter com o Alan Patrick, né, dando mais de um chute e meio a gol, ou seja, no mínimo 2 chutes a gol, 5,50. É o odão lá da KTO. Então vai lá, te cadastra, registra, KTO é minha casa de apostas e pode ser a sua também. Lembrando, casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!